Uhum. Regina, você pode falar um pouquinho do estatuto epistemológico e ontológico da filosofia africana? Então, um grande dilema que a gente percebe dentro da filosofia ocidental é aquele dilema entre o ser e o não ser. Né? A filosofia passa toda uma existência discutindo, talvez esse seja o seu maior dilema. Do ponto de vista afrocêntrico, né, numa perspectiva afrocentrada, o estatuto epistemológico da filosofia africana, ele gira em torno dos termos de Ubuntu e o Kama. Esses dois termos juntos, eles possuem uma metafísica, eles possuem uma ética, eles possuem uma ontologia, que é a grande discussão da filosofia ocidental, né? E ele se coloca de forma plural, né? Inclusive, uma das questões da filosofia africana é o biocentrismo. O biocentrismo é considerar todas as formas de vida importantes, e não apenas do ponto de vista eurocêntrico, a gente tem o antropocentrismo, né? O homem é mais importante, o homem está na ponta e no meio de tudo. Mas a filosofia africana, ela, por ter uma ética diferenciada, por ter uma metafísica, uma ontologia diferenciada, ela traz para si a responsabilidade de ter todas as vidas com o mesmo peso, né? O peso igualitário em relação à importância. Todas as vidas são importantes. Inclusive, eles utilizam o termo de humanos e não humanos. Humanos, que é a filosofia antropocêntrica, e não humanos, quando a gente se refere aos reinos animal, vegetal, né? Aos animais e árvores e plantas e tudo mais. Ok. Regina, o pessoal está chegando aí aos poucos. Eu gosto de dar boa noite para os primeiros que vão chegando. O João, da Central Filosófica. Boa noite, João. Flávio Magalhães. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo, viu? Regina, eu gostaria que você explicasse o que é a filosofia africana e o que está em jogo quando se fala em filosofia africana. Certo. Então, a relação entre ancestralidade e humanidade que a gente tem nos conceitos de Ubuntu, né, e o Kama, elas se relacionam com cooperação, respeito, com acolhimento, generosidade, até porque o termo Ubuntu, a grosso modo, seria eu sou através de você, ou seja, nós somos através dos outros, né? Então, essa estrutura, ela é uma estrutura que possui um ethos comunitário, né? Ou seja, a ética da comunitária, a ética que vale o coletivo. O coletivo é o imperativo, e não o individual. Então, as ações que nós realizamos em sintonia com nós mesmos, né? Em busca do bem-estar nosso e de todos à nossa volta, é que permite que esse ethos comunitário exista. Então, o termo Ubuntu, ele traz consigo o sentido de alteridade, de comunidade, de espiritualidade, porque eu me vejo no outro, então também tem a relação de espiritualidade, e ele se relaciona com o passado e com o ciclo das existências futuras, ou seja, com a ancestralidade. Não só no sentido de pessoas vivas, mas a ancestralidade no sentido de pessoas vivas, mortas e não nascidas ainda. Então, seria um sentido metafísico da existência, né? E, no caso, o termo Kama, ele traz a ideia de fraternidade, porque o Kama significa que nós bebemos do mesmo leite, ou seja, traz a fraternidade, a irmandade e uma conexão entre as pessoas que bebem do mesmo leite, né? Nessa concepção, a gente pode perceber também que existe uma relação que está para além do físico, ou seja, que está posta de forma metafísica, como é o caso da alteridade. Né? Então, esses princípios, essas epistemologias, Deodato, elas estão presentes no dia a dia das pessoas que trazem consigo os marcos identitários da raiz afro-brasileira, ou seja, aquilo que forma a identidade
das pessoas de afro-brasileiras, de pessoas nos terreiros, nos candomblés, as pessoas que existem e reexistem nesses espaços, né, inclusive nos espaços acadêmicos. Por isso, a filosofia africana, a gente pode dizer que ela é ampla, plural, humana, inclusiva, né? E eu acredito que essa amplitude, essa inclusão, essa diversidade de existência, ela é diferente do que ocorre na filosofia cartesiana eurocêntrica, né? Ou seja, ela foge dos padrões tradicionais da filosofia. Por isso, o que está em jogo, na verdade, quando a gente discute filosofia africana, é a quebra de paradigmas, é uma ruptura com os padrões estabelecidos, né? E essa ruptura possibilitaria a reestruturação filosófica da história, né? E esse reposicionamento, digamos assim, da filosofia dentro da história, ele seria voltado para a pluralidade e para uma diversidade epistemológica e étnica, né? E essa questão étnica é muito importante se frisar, porque, na verdade, a filosofia eurocêntrica, a filosofia tradicional que a gente conhece, e que é a filosofia dos espaços acadêmicos, ela não está pronta para suportar isso. A gente está vendo mudança, mas a mudança, toda mudança ela é lenta, né? Não se faz uma ruptura abrupta, né? Assim, sem que a gente caminhe, é degrau por degrau, né? Inclusive, isso também ocorre dentro dos espaços acadêmicos. Então, a quebra de paradigmas, como eu disse antes, a gente conversando, né? Ela incluiria fatores como a própria misoginia e como o racismo, né? Porque alguns autores dizem que o fato da filosofia africana não ser encarada dentro das academias e não ser estudada dentro das academias também uma questão de racismo, um racismo estrutural dentro da própria filosofia.